Olá, meninas, tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimas, né? Graças a Deus, mais uma oportunidade de se iniciando, né, da nossa aula. E eu espero que vocês gostem, né? Será muito rica em conhecimento, em informação. E vamos lá! Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, de estrias. Como é que acontecem as estrias, né? Esse fato mais resumido e nesse contexto que nós temos disponível de tratamento e como vocês vão utilizar essas ferramentas para a tua avaliação estética, para o teu plano de tratamento específico, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho mais pontuado nesse aspecto, mas sempre direcionando nesse contexto. E quando nós falamos de estrias, nós falamos diretamente, né, dessa camada, né, da camada da derme, que é a segunda subcamada da nossa pele. Ela tem sua concentração, né, vasta concentração de fibroblasto, de elastina, é responsável por dar esse aporte, né, para a nossa epiderme e manter essa firmeza desse tecido. Então, né, essa derme se divide em duas camadas, que são de derme papilar e a reticular, né. Nessa derme papilar e na reticular nós temos a maior presença e a maior concentração de colágeno tipo 1 e tipo 3. Nós temos variedades de colágeno no nosso organismo, vários, mas nós temos em algumas subcamadas uma quantidade significativa de algum desses tipos de colágeno. E esse termo estria, ele foi dito pela primeira vez em 1898, né, que eles falavam a estriação atróficas, né, ou estriare, distase, ou popularmente conhecida hoje, né, atualmente, como estrias. Podem ser definidas como um processo degenerativo cutâneo, benigno, que varia de cor conforme a sua fase evolutiva. Então, por que é um processo degenerativo cutâneo? Porque nós temos um rompimento, uma formação de uma cicatriz, que a gente vai tentar amenizar esse aspecto visualmente. Então, não é maligno, né, é benigno, porque não altera a qualidade do tecido, não altera a saúde desse tecido. Então, por se tratar de uma natureza estética, né, uma vez que não gera capacitação física, ela é caracterizada por ter uma alteração nessa característica estética e causar nesse cliente uma baixa estima, né? Então, a elasticidade dos nossos tecidos é fundamental e varia, né? Nós temos essa elasticidade disponível nos nossos órgãos, na nossa pele, e tudo isso é possível graças à nossa estrutura fisiológica do nosso colágeno, da nossa elastina, que possibilita essa elasticidade para esses tecidos e esses órgãos. Então, as fibras desses colágeno e elastinas, como eu já disse anteriormente, elas vão conferir elasticidade e flexibilidade e vão sustentar esses tecidos, vai dar esse suporte para esses tecidos. Então, as estrias, elas se apresentam em lesões atróficas lineares, normalmente elas ficam paralelas umas a outras, às vezes ficam sem sentido, sem direção exclusiva, porque é uma lesão que acomete esse tecido. Podem acometer tanto os homens como as mulheres, mas geralmente a gente tem essa frequência de incidência de desenvolvimento em mulheres. No seu início elas são rosadas porque elas apresentam um processo inflamatório após o rompimento dessas fibras e após elas ficam com a coloração esbranquiçadas, que a gente denomina, né, nacaradas, porque elas já vão entrar para o processo de cicatrizar, quando já cicatrizou essa lesão. E as estrias, né, não apresentam nenhum tipo de sintoma, né? Elas podem ser caracterizadas, né, pela redução da atividade desses fibroblastos ou a danificação dos fibroblastos já produzido nesse organismo. Então, a gente tem que analisar vários contextos quando nós falamos do surgimento da estria, porque temos vários fatores relacionados a esse surgimento, como fatores hormonais, fatores da alimentação, fatores infecciosos, fatores mecânicos e por aí vai. São vários os fatores que estão entrelaçados, né, interligados com o surgimento dessa estria. E elas são classificadas em tipos, né? A gente fala das rubras, né, que são as iniciais, que elas têm um aspecto inflamatório porque acabou de romper essa fibra de colágeno e elastina. Rompeu-se,
essa fibra, e aí nós temos o que? Uma concentração de sangue naquela região, por isso que apresenta essa coloração vermelhinha, e aí nós vamos ter uma reparação desse tecido para unificar ou cicatrizar aquela região onde rompeu essas fibras de colágeno. E aí, né, posteriormente, quando há cicatrização, a gente tem um aspecto linear e atrófico, que é caracterizado pela estria. Então, essas aqui são as rubras, né, as iniciais. Existia até então um conceito que falava que essas estrias eram mais fáceis de ser tratadas. Infelizmente, hoje a gente sabe, com base teórica, que não é essa a realidade. As estrias iniciais, elas dão sim um pouquinho de dificuldade no seu tratamento. Por quê? Porque vários maus hábitos do meu cliente, incluindo hábitos alimentares, vão estar interligados nessa efetividade do seu tratamento e na redução desse aspecto de coloração. Então, às vezes você tem uma cliente que ela tem as estrias rubras, as iniciais, você vem e faz uma injúria, né, uma lesão, e o que acontece? Ela tem maus hábitos alimentares, consome muito açúcar, muito carboidrato, e vai acontecer o quê? Vai acontecer a glicação. E aí nós vamos ter a oxidação desse tecido, vai oxidar, vai escurecer, e a resposta não vai ser positiva ao seu tratamento. Então, desmistificando essa informação de que as iniciais era mais fácil para ser tratada, hoje nós temos uma atenção mais redobrada para o tratamento desse estágio. As albas, né, elas possuem um aspecto cicatricial, uma linha flácida, né? Normalmente, a região onde tem estria, nós temos um acompanhamento de flacidez tissular, porque vários rompimentos de uma fibra desse tecido, então, normalmente tem esse acompanhamento dessa flacidez. E ela já é o processo cicatrizado, quando a estria alba se inicia, a rubra se inicia, as albas já é a parte quando ela se cicatrizou, né? Ela já fica mais branquinha, abrilhantada. Essa já é um pouquinho mais fácil da gente tratar. A gente tem, assim, entre aspas, eu vou conseguir devolver uma coloração, mas eu não vou conseguir reduzir espessura, eu não vou conseguir reduzir a proporção, eu não vou conseguir voltar a esse estágio dessa pele ao que era antigamente. Então, a gente tem que analisar essas particularidades e saber que todo tratamento de estria, ele não dá um 100% de eficácia, de reparação. A gente vai ter 80%, 60%, 50% e varia. Então, as estrias albas normalmente são caracterizadas por essa forma. Elas são linear, apresenta coloração esbranquiçada e já está no seu estágio cicatricial. E os tratamentos que nós temos disponíveis? Nós temos princípios ativos e temos eletroterapias. Podemos utilizar um recurso manual? Eu particularmente não gosto de fazer uso de massagem modeladora nesses casos. Se fosse fazer, faria uma drenagem linfática. Pode sim. Então, princípios ativos, eu trouxe dois. Lembrando que existem vários princípios ativos excelentes que o mercado nos disponibiliza. E vale ressaltar que isso é só uma base para vocês entenderem o que esse princípio ativo vai trabalhar nesse contexto. Então, aqui eu tenho o que? O ácido ascórbico, que é a vitamina C. Ele é necessário, né, ele é utilizado na realidade como a formação desse colágeno e a reparação do tecido, ou seja, quando nós fazemos o uso da vitamina C numa estria rubra, a gente tem o que? Uma formação de um colágeno, a gente vai conseguir pelo menos unificar um pouquinho mais essa espessura dessa estria e vamos fazer o que? A reparação do tecido que foi lesado. Então esse tecido ele estirou tanto que ele rompeu. Então, eu vou vir com essa tecnologia, com esse princípio ativo, para reparar esse rompimento, como se eu estivesse cicatrizando, eu acelerasse esse processo de cicatrização. Além disso, ele vai auxiliar no quê? Na eliminação dos radicais livres e vai fazer a estimulação da produção dessas novas fibras, do colágeno e da elastina. O silício orgânico, né? Ele é utilizado nesse contexto para reparação do tecido corporal. Foi um erro meu de digitação aqui no ácido ascórbico. Ele é necessário, né? Ele é usado para a formação de colágeno na reparação desse tecido corporais, ou seja, o silício orgânico ele faz parte dentro da estruturação do colágeno e da elastina. Então ele é responsável por mandar informações para os neurotransmissores e ativar a síntese de produção de um novo colágeno e de uma nova elastina. Além disso, ele auxilia no processo de antiglicação,
que é quando o açúcar vem para sequestrar o silício que está lá dentro daquele colágeno e enrijecendo aquela estrutura. Então, o silício orgânico ele atua nesse quesito, fazendo a antiglicação e reparando esse colágeno e essa elastina e produzindo um novo colágeno e uma nova elastina. Percebam. Eu sei que a estria ela se inicia, né, com o rompimento dessas fibras de colágeno e dessas elastinas. Eu sei que ela afeta diretamente a qualidade desse tecido, mas eu sei que ferramenta utilizar porque eu entendo quem é que ela está afetando, tá bom? Então, quando você entende essa proporção, você sabe o que utilizar. E as eletroterapias disponíveis. Todas essas eletroterapias trabalham diretamente aumentando o metabolismo do meu fibroblasto em produção de síntese de colágeno e elastina. E os outros quesitos nós também temos uma melhora do que já foi produzido, reestruturando nessa fibra de colágeno e elastina que foi produzida, mas ela está fragilizada. Então, nós temos o uso da radiofrequência, a gente pode fazer a aplicação dela em 40 graus, é super recomendado. Temos também a criofrequência, que também pode ser utilizado em estrias, que vai ativar a circulação local, vai ativar a nutrição tecidual naquela região, consequentemente ativa a síntese de produção de um novo colágeno, de uma nova elastina. Nós também temos o microagulhamento que nós podemos fazer, né, as injúrias com as micro, né, as pequenas agulhinhas do microagulhamento do nosso dermarole, como também podemos fazer, né, a permeabilidade cutânea de princípios ativos por meio dessa ferramenta. Outro recurso que é disponibilizado também para a gente é em dermoterapia, que é auxiliado, né, utilizado com algumas ponteiras específicas para serem utilizadas nas nossas estrias. E você pode auxiliar com princípios ativos, como por exemplo vitamina C, silício orgânico e por aí vai. Nós também temos a carboxiterapia, que ela também acelera ou ativa o metabolismo celular, consequentemente produzindo um novo colágeno, uma nova elastina, e é fantástico para o tratamento das nossas estrias. Além disso, ele vai devolver a oxigenação para esse tecido, deixando a coloração dessa pele mais uniforme, não tão evidente o aspecto atrófico da nossa estria. No mesmo quesito, nós também temos a ozonoterapia, que auxilia nesse processo. Então, percebam, ferramentas, sei utilizar, entenda a patologia, utilize a ferramenta correta. Não tem erro quando você sabe com o que você está trabalhando, tá bom, meninas? Então, entendendo a patologia, eu posso montar meu plano de tratamento. Chegou uma cliente para mim com estria, no meu espaço eu tenho uma radiofrequência, eu vou utilizar os recursos que eu tenho disponível. Posso fazer uma radiofrequência, eu posso fazer um microagulhamento, posso fazer uma dermoterapia, tenho várias ferramentas que eu posso fazer. E o importante salientar nesse contexto do tratamento da estria é que eu preciso respeitar um intervalo de 15 a 30 dias. Todo tratamento que envolve uma inflamação no tecido, eu preciso respeitar essa fase reparatória do tecido para que eu tenha uma efetiva resposta e que o meu resultado seja mais positivo, tá bom? Então, dentro desse contexto, eu tenho algumas atividadezinhas, mas essas questões aqui não são totalmente, eu vou dar uma mudadinha aqui em algumas coisas. Para ficar bem mais claro para vocês, bem mais nítido, bem mais bacana, e aí vocês colocam a mente em ação, respondem e me entregam, tá bom? Um grande beijo no coração, meninas, eu espero que vocês tenham gostado, foi bem rapidinha, bem dinâmica, para vocês fixarem esse conteúdo na mente e ele ficar bem claro e bem mais leve, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau!